Olá! Bora falar de uma das peças mais importantes e, vamos ser sinceros, às vezes mais confusas da AWS, o IAM. Basicamente, ele é o segurança do seu prédio na nuvem. Vamos entender direitinho como ele decide quem entra, onde entra e o que pode fazer lá dentro. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o porquê de tudo isso existir. Depois, vamos aprender a língua que os recursos da AWS falam. Na sequência, vamos abrir o livro de regras, entender como o IAM pensa e, para fechar com chave de ouro, algumas dicas para não cair em ciladas. Vamos lá? Tá, antes de entrar na parte técnica, vamos dar um passo para trás e pensar: por que o IAM existe afinal? Qual é o problemão que ele veio resolver no mundo da nuvem? O problema todo é o seguinte: a infraestrutura na nuvem não é um castelinho com uma única porta. Pensem nela como uma cidade digital inteira, cheia de prédios, cofres e dados valiosos espalhados por todo lado. E o lance aqui, nessa cidade, cada coisinha, um arquivo no S3, uma máquina EC2, é um prédio com a sua própria porta e fechadura. Imagina ter que gerenciar manualmente quem tem a chave de cada porta. Seria uma loucura, né? É exatamente aí que o IAM entra. Ele é tipo o sistema de segurança central de toda essa cidade. Beleza. Para a gente entender como esse porteiro funciona, a gente precisa primeiro falar a língua dele. Pensem nisso como um controle de passaporte da nuvem, onde todo e qualquer recurso precisa ter uma identificação super clara. E essa identificação universal é o tal do ARN, ou Amazon Resource Name. Absolutamente tudo na AWS tem um. É o que garante que quando a gente fala de um recurso, não existe a menor chance de confusão. É o endereço exato dele. Ah, e um detalhe importante, o ARN em si não é uma informação secreta, tá? É só um identificador. Então, vamos desmontar esse tal de ARN para ver o que tem dentro. Cada pedacinho conta uma história. Começa com ARN, aí vem o serviço, tipo S3, a região geográfica, o ID da conta, que é aquele número único de 12 dígitos, e, por fim, o recurso em si. É como se fosse o CEP completo, único no mundo todo para qualquer coisa na sua nuvem. E a parte legal é que dá para usar coringas para deixar os RNs bem flexíveis. Uma interrogação substitui um caractere, enquanto um asterisco pode substituir vários caracteres ou até segmentos inteiros. Isso ajuda a criar regras para grupos de recursos de uma vez só. Mas, atenção, a única pegadinha é que não dá para usar coringa no nome do serviço em si. Ok, já sabemos como identificar as coisas. Agora, como é que as regras de acesso são escritas? Voltando para a nossa analogia do passaporte, agora a gente vai ver as regras do visto. O coração do IAM são as policies, as políticas. E olha, não precisa se assustar com o código. São só documentos de texto em formato JSON que funcionam como o código de leis do seu ambiente na AWS. Elas são a fonte da verdade para cada decisão de acesso. O primeiro pedaço de uma política é o principal. É bem simples, é o quem. Quem está tentando fazer alguma coisa. Pode ser uma pessoa, uma aplicação, até outro serviço da AWS. Depois vem a action. Essa é fácil também. É o quê? Qual operação esse principal está tentando fazer? Isso corresponde diretamente a uma chamada de API da AWS, como S3GetObject para ler um arquivo ou emCreateUser para criar um novo usuário. Aí temos o resource, que é o onde. Sobre qual objeto a ação está sendo executada. E como a gente identifica esse objeto sem erro? Exato, com o ARN que a gente acabou de ver. Ele conecta a regra direto ao prédio específico lá na nossa cidade digital. E por último, o effect, ou seja, o resultado. Se todas as outras partes da declaração baterem com o pedido, qual vai ser a decisão? Aqui não tem meio termo. É allow, que é permitir, ou deny, negar. E agora, atenção, porque essa é a regra de ouro do IAM. Se for para lembrar de uma única coisa hoje, que seja essa. Um deny, uma negação explícita, sempre ganha. Não importa se existem 100 regras de allow permitindo. Se tiver uma regrinha de deny que se encaixa na situação, o acesso é bloqueado. Fim de história. É a carta mais alta do baralho. Beleza. Mas como a AWS junta todas essas políticas e decide tudo isso numa fração de segundo? Vamos ver essa lógica funcionando na prática. Aqui a gente tem um cenário muito comum, acesso entre contas diferentes da AWS. Para isso funcionar, pense em um aperto de mão duplo. A conta que está pedindo acesso precisa de uma política que diz, eu posso pedir isso. E a conta que é a dona do recurso precisa ter outra política que diz, eu confio em você e permito. Se uma das duas não concordar, a porta não abre.
Olha só esse exemplo prático. Temos um grupo Widget Underline Launch com uma política. O efeito é allow, a ação permite tudo no S3. O recurso limita essa permissão a objetos dentro de uma pasta específica. E uma condição aperta ainda mais o parafuso, garantindo que a regra só se aplique sob certas circunstâncias. Viu como as peças se encaixam para dar permissão exata, nem um pingo a mais? Para terminar, vamos falar de algumas dicas e armadilhas. São aqueles detalhes que, na prática, podem separar uma configuração segura de uma brecha de segurança esperando para acontecer. Essa aqui é clássica e perigosa. Imagina a cena. Existe um usuário João. O João sai da empresa, a conta dele é apagada. Meses depois, contratam outro João. Se as políticas de acesso usavam o nome João, o novo João pode, sem querer, herdar permissões super secretas do antigo. Qual é a forma certa de fazer? Sempre use o ID único do usuário. E esse ID é tipo CPF, nunca se repete. É segurança garantida. E só para constar, por trás de cada requisição que a gente faz para a AWS tem um guarda-costas invisível chamado Signature Version 4. Antes mesmo do IAM olhar as permissões, esse processo assina o pedido com criptografia para provar quem está pedindo e garantir que ninguém mexeu nele no caminho. É a autenticação que vem antes da autorização. Então, resumindo a história toda, o IAM não é só sobre pode ou não pode, é sobre definir toda a sua postura de segurança como se fosse código. É um sistema superpoderoso e programável que dá controle total sobre quem acessa o quê, quando e de onde em todo o ecossistema AWS. E com isso a gente chega ao fim. A reflexão que fica é a seguinte: a nuvem é, sem dúvida, poderosa, mas a segurança dela está no mesmo nível de inteligência. Dominar o IAM é o primeiro passo para garantir que a resposta seja um grande sim. Espero que essa análise tenha ajudado.